Olá, Shounens! Eu sou o Bruno e sejam muito bem-vindos ao ShonenTube, seu canal de animes, mangás e outras nerdícios. E hoje vamos falar sobre o terceiro filme de Boku no Hero Academia que eu assisti e eu vou comentar aqui com vocês. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa seu like e se inscreve no canal. Aproveita e me segue também nas redes sociais, @ShonenTube, tanto no Twitter quanto no Instagram. Lembrando que no Instagram eu faço um resuminho dos animes e mangás que eu estou acompanhando, inclusive o mangá de Boku no Hero e o anime quando tem, né? Recados dados, vamos para o vídeo. Já adianto logo que vai ter spoilers. Primeiramente, eu queria dizer que, apesar de muita gente estar falando que o filme é ruim, eu não achei ruim. Eu achei o filme bom, mas tem ressalvas. Você tem que assistir assim, relevando algumas coisas. Mas eu já entro nesse aspecto. Antes eu queria ranquear aqui, né, pra vocês entenderem o quanto eu gostei do filme. Eu achei o filme melhor do que o primeiro filme. O primeiro filme eu não achei isso tudo, que é o filme lá Two Heroes, se eu não me engano. Mas eu achei pior do que o Heroes Rising, ou seja, estaria ali no meio desses dois filmes, né? O Heroes World Mission, acho que é esse o nome. O filme ele trata alguns assuntos sociais, né? A gente meio que já se acostumou a ver isso na obra de Boku no Hero, principalmente no mangá. Ele fala ali, por exemplo, de fanatismo religioso. O plot dos vilões é muito em torno de fanatismo religioso e terrorismo. Tem um pouco ali de anti-ciência, né? A gente tem sofrido bastante aí com galera contestando vacina. Isso tem um pouco também no filme. E tem aquela crítica social mais em relação a classe social, porque, por exemplo, o Rod, que é um dos protagonistas do filme, ele teve uma vida difícil, ele não tinha os pais com ele desde muito novo, então ele criou os irmãos sozinho, e devido às circunstâncias ele acabou pegando empregos que não eram muito dignos, digamos assim, né? Não eram os mais corretos. Ele trabalhou para bandidos, ele era tipo ali um entregador das mercadorias, né? Ele fazia o transporte, mas meio que sem opção, porque ele precisava botar comida na mesa dele, para ele e pros irmãos deles poderem sobreviver. E também por ele morar numa periferia, não era um local tão seguro. Não é um local que se paga para os heróis estarem lá. E aí, mal comparando isso, fazendo um paralelo, a gente vê isso na vida real, né? Onde os locais mais ricos têm um maior policiamento e os locais mais pobres ficam à mercê do crime. Pontuado isso, vamos seguir para o filme. E o filme é uma missão mundial, então tem heróis de todos os países. Os heróis japoneses estão misturados aí pelo mundo com outros heróis, mas nenhum deles tem muito destaque. Tem ali o destaque pro triozinho de sempre, Deku, Todoroki e Bakugou. E aí tem um pouquinho de destaque ali pro Hawks, pro Endeavor, mas assim, bem pouquinho mesmo. Praticamente todos os alunos da 1A aparecem, outros heróis profissionais também aparecem, como por exemplo aquela heroína dragão, Ryukyu, acho que é esse o nome, o Fat Gun, Tamaki aparece, mas ninguém tem uma participação relevante. E isso é um ponto fraco. Eu acho que os filmes de Boku no Hero sempre focam muito no núcleozinho principal. E apesar do Bakugou e o Todoroki terem tido cenas legais de destaque de ação, não é como se eles tivessem sido importantes pra trama também. Eles têm as lutas dele acabam sendo importantes, mas se não tivesse aqueles capangas com quem eles lutaram, não ia fazer diferença, sabe? Era só eles não estar ali e acabou. As lutas são muito boas? São. Eu acho que eles não souberam medir ali o poder dos personagens, porque o Todoroki e o Bakugou eles levam uma surra, e não é esse o problema é que eles aguentam a surra e vencem. E não era pra isso acontecer. O próprio Bakugou ali, ele sofre um golpe que ele sofre no mangá e ele não aguenta. Tudo bem que no mangá, depois ele ainda consegue levantar, lutar, mas ele fica muito mal. No filme também, mas ele ainda consegue usar um golpe assim de alto impacto que não sei se ele conseguiria. Enfim, fica aí a crítica, vai da percepção de cada um. Eu achei que ficou um pouquinho forçado. O Todoroki também ficou muito tempo embaixo da água e conseguiu superar, e depois ele tem uma queda enorme. Dá em nada. Enfim, coisas minhas. As lutas são muito boas, as cenas de ação são muito boas, fica só esse negócio de nível de poder também. Assim como no início do filme, o Midoriya ele tá perseguindo esse Rod, que é um dos protagonistas do filme, e ele não alcança o Rod. O Rod consegue fugir porque o filme quer passar a impressão de que ele é malandrão e tal, e o Midoriya simplesmente não alcança ele. O Midoriya tem muita dificuldade para chegar até o Rod, sendo que o Midoriya é muito rápido porque ele tem um All for All. Foi um pouquinho forçado, algumas coisas assim, algumas coisas forçadas pra mais, algumas coisas forçadas pra menos, mas sempre forçado. Mas sobre o que é o filme? O filme é sobre esse garoto, Rod, que tá fazendo uma entrega pra bandidos, né, roubos de diamante lá, ele entregar a maleta. Só que tem uma organização terrorista que quer acabar com as individualidades. E essa organização também tinha uma maleta, tinha um traidor entre eles que estava levando as informações para fora da organização para entregar para a polícia e tal. E acaba trocando as maletas, o Rod fica com a maleta que não era dele, que era da Human Rights, que é essa organização terrorista. E aí, tipo, a polícia também tem membros que são dessa organização, então o Deku, por estar
envolvido ali com o Rod. Os dois acabam sendo considerados pela polícia suspeitos de um assassinato porque querem incriminar eles porque eles estão com a maleta. E aí o filme é basicamente a interação do Midoriya e o Rod e as cenas de luta. É isso. O vilão é bem simples, ele quer acabar com as individualidades. Me lembra até o vilão da primeira temporada de Avatar: A Lenda de Korra, que é o Amon, se eu não me engano. A diferença é que o Amon, ele tinha individualidade, ele não dizia para as pessoas, era meio ali escondido, né? Ele dobrava a água, usava a dobra de sangue para tirar a dobra das pessoas. Eu falei que ele tinha uma individualidade, né? Enfim, ele tinha a dobra, mas ele fazia isso porque ele queria reinar acima daqueles, né? Sendo o único dobrador, ele ia estar acima dos outros. Aqui não é o caso. Primeiro que todo mundo sabe que o vilão, que é o Flag Stern, tinha individualidade. Inclusive ele contrata outros capangas que também têm individualidade. Só que ele acreditava que a vinda dessas individualidades seria o início do apocalipse. E o jeito de salvar a humanidade seria acabando com todo mundo que tem individualidade. Então ele espalha bombas pelo mundo e essas bombas iam fazer as individualidades de todos perderem o controle, fazendo com que todos que tivessem individualidade morressem. Basicamente era isso. E tudo por causa de um trauma que é bem superficial também. É bem clichêzão, ele teve um trauma na infância que, pela individualidade dele, que reflete as coisas, ele nunca teve proximidade com ninguém, nenhum contato, ele não podia abraçar, não podia tocar. E tem aquela mensagem, né, o Midoriya, conforme vai lutando com ele na luta final, ele percebe que essa individualidade de refletir tem um limite. O Midoriya continua atacando, e essa individualidade vai perdendo a força, vai parando de refletir, vai absorvendo alguns impactos. Então o Midoriya fala que a culpa é do vilão, ele deixou de tentar, ele desistiu de se aproximar das pessoas. Então tem aquele recado também sobre não desistir e tal. Mas o que carrega mesmo o filme nas costas não é essa história do filme, a história é bem clichêzinha. Foi o que eu falei, o filme é basicamente a interação desse personagem novo, o Rod, com o Midoriya e as cenas de ação. Então eu gostei do filme porque as cenas de ação são boas, apesar de você ter que relativizar algumas coisas que eu já mencionei, né, em relação ao nível de poder. E esse personagem Rod é muito carismático. Ele me lembra um pouco o Hawks, né? Nessa coisa meio da malandragem, good vibes, ele tem uma pegada meio assim. E apesar dele ser um ladrãozinho, você entende que ele era bem intencionado. Inclusive, a individualidade dele mostra isso. Se você reassistir o filme, você vê em alguns momentos que ele tá numa contradição, ele faz coisas que ele não queria fazer, mas ele tem que fazer pra ajudar os irmãos, que é o passarinho dele. O passarinho dele é a individualidade dele, que mostra sempre as verdadeiras intenções dele. E é só isso. Mas acaba sendo determinante ali pro final do filme, porque só o Midoriya sabia essa individualidade dele. Ele dá um blefe ali pro vilão, o Midoriya percebe que é um blefe, o vilão não, e eles conseguem criar uma brecha pra eles conseguirem desativar a chave que liga todas as bombas, que faria todas as bombas explodirem. Uma coisa que eu acabei esquecendo de comentar é sobre o pai do Rod. Acaba que tudo se resolve por causa do pai dele. Ele foi um dos traidores, né, que conseguiram passar adiante as informações para que os heróis conseguissem desativar a bomba. Na verdade, ele foi morto por ser um traidor, mas ele conseguiu passar por um amigo que conseguiu fugir. Basicamente foi isso. Então aquele plot do Rod ter crescido sem pai, na verdade o pai dele tinha sido raptado por ser um bom engenheiro por causa da Human Rise. Mas todo mundo achou que o pai dele era da Human Rise, tinha se associado porque ele quis. E aí as consequências acabaram indo pros filhos, né? Porque eles perderam casa, ninguém queria se associar a eles porque eles eram de um grupo terrorista, perderam amigos, escola e por aí vai. A gente teve no filme que ele tinha até o sonho de ser piloto, mas ele não tinha como correr atrás disso porque ele não tinha as oportunidades. Que ele tinha que viver em função de conseguir algum corre para poder botar comida na mesa pros irmãos. No final do filme é até um pouco gratificante porque ele consegue um emprego melhorzinho. Ele vira assistente num bar, não é a grande coisa, mas pelo menos é um trabalho honesto e possibilita que ele corra atrás dos sonhos dele. E pra quem tá se perguntando se o filme é canônico ou não é, a princípio os filmes de Boku no Hero são canônico. Mas é um canônico que não faz diferença nenhuma. É um canônico filler, digamos assim, né? Porque é filme, o filme não pode interferir na história. Você precisa assistir alguma coisa de Boku no Hero? Não precisa, o filme é autocontido. Óbvio, pra você ter uma experiência completa, você precisa conhecer os personagens, até pra você se apegar mais. Porque foi o que eu falei, o filme já é um pouco raso. Mas o filme te contextualiza sobre o que tá acontecendo ali. Fala de como surgiu as individualidades, né? O bebê iluminado. O Midoriya conta pro Rod a história dele, né? De que ele era um fracassado, que é treinado pelo ídolo dele e ele quer se tornar igual a esse ídolo, que é o All Might. Enfim, o principal tá ali. E esse filme se passa entre essa última temporada que aconteceu
E a próxima que vai acontecer, a gente já via ali o Midoriya usando e abusando da Black Whip. Não começou ainda a Grande Guerra. Quem leu o mangá sabe que realmente não aconteceu. Até porque o Midoriya só tá usando essas duas individualidades, a One for All e a Black Whip. A gente sabe que ele vai desenvolver outras individualidades. E no anime ele termina começando a guerra, hein? Então é naquele período em que eles ainda estão no estágio do Endeavor que ocorre esse filme. Então eu daria aí nota 7 pro filme. É um filme legal, eu curti, não é um filme ruim. É Boku no Hero, tem lutas legais, tem essas criticazinhas sociais que eu gosto. Nada muito aprofundado, mas tá ali. A principal crítica pra mim é que ficou tudo muito raso. Tanto as críticas quanto o roteiro, as motivações, tudo ficou realmente muito raso. O que carrega o filme é a interação desse personagem novo, que é muito carismático, e as cenas de ação que ficaram muito boas. Não só as lutas finais, como no meio do filme tem uma cena também com o Todoroki principalmente, né, que o Midoriya e esse Rod, eles estão lidando com o vilão e o Todoroki chega usando o gelo dele pra resolver a situação e é uma cena assim bem dinâmica, que pelo menos no anime de Boku no Hero eu não tô acostumado. Tirando ali a segunda temporada, que teve muita cena de ação boa, principalmente com o Todoroki por causa ali daquele arco do torneio, não é sempre que a gente vê aquilo. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí se você já assistiu o filme, se você gostou do filme. Se você quiser apoiar o canal, eu tô deixando vários links aqui embaixo onde você pode comprar cursos comigo. São formas de ajudar você e você ajudar o canal também. Tem curso pra você aprender a desenhar seus personagens favoritos, criar seus próprios jogos, criar sua própria história. Tem a lojinha do canal. Enfim, a gente fica por aqui e até a próxima.